A educação, a prevenção, o cuidado pessoal e as políticas públicas têm sido fundamentais para reduzir os casos de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil, como a AIDS e a sífilis. Entre 2013 e 2023, os casos de HIV tiveram uma redução significativa de 25,5%, segundo dados do Ministério da Saúde. Neste último mês do ano, a luta contra as ISTs ganha ainda mais destaque. O Dezembro Vermelho mobiliza o país para reforçar a prevenção, ampliar o acesso à assistência e combater o preconceito enfrentado pelas pessoas que convivem com HIV, além de garantir a proteção de seus direitos. Mas como estão as políticas públicas de prevenção e cuidado às ISTs? De que forma a assistência tem apoiado as pessoas infectadas? E o que tem sido feito para combater o preconceito e proteger as futuras gerações? Essas questões serão o foco do Contraplano de hoje. Nosso tema hoje é Dezembro Vermelho. Para esta conversa, convidamos o diretor do projeto Casa Acolher, Paulo Ribeiro, e o psicólogo Alexandre Cruz. Eu comecei aqui no momento do nosso programa, na abertura do nosso programa, falando alguns dados mais relacionados a 2013 e a 2023. E eu sei que o Paulo tem contato muito com essa realidade, Paulo, até porque vocês estão em contato o tempo todo com a secretaria, as secretarias de saúde. Tem dados já atualizados de 2024 em relação a essa questão que envolve as infecções sexualmente transmissíveis? Sim. Inclusive é um dos grandes interesses da instituição, né? Manter-se atualizado desses dados, até para mostrarmos a cada dia esse papel, né, que nós exercemos quanto sociedade civil, né, que é lutar contra tudo isso, né? Lutar contra o crescimento, lutar contra o preconceito, lutar contra os estigmas. E a cada dia para nós é bem alarmante, né? Sabermos que só em 2023 mais de 2.605 pessoas foram infectadas dentro do Maranhão, né? E esses casos que foram diagnosticados. Imagine quantas pessoas não tiveram essa mesma coragem de fazer uma testagem, mesmo sabendo que aconteceu um ato sexual desprotegido e ele não teve a coragem de fazer a testagem, né? Então, olha o quantitativo. Só 2023 fecharam-se com mais de 2.600 pessoas. E agora, 2024, antes de findar aí o ano, sim, já tem outro número bem alarmante, né? Mais de 1.560 pessoas já foram diagnosticadas. Então, até fechar dezembro, quantas pessoas serão infectadas? E a importância de falar da prevenção é mais do que essencial, sabe? Eu acredito que mais programas deveriam ter essa preocupação, não citando só pela questão de ser o Dezembro Vermelho, de ser um mês de luta contra AIDS, de ser considerado um mês vermelho, mas sim de levar isso o ano inteiro, né? De colocar a prevenção como uma grande base para a sociedade, né? Levar esse instrumento, né, que se tem, que é a informação, para que mais pessoas não venham ser infectadas dentro do nosso estado. Até porque dezembro não é um mês que de repente é o único mês que as pessoas se infectam. Não, pode acontecer muito mais em períodos de festas mais populares, como, por exemplo, o Carnaval. Normalmente acontece muito mais. Seria isso mesmo? Aumenta bastante o caso por conta das exposições, né? O consumo excessivo de álcool, muita droga, e aí vai os encorajamentos. Muitas das vezes não lembra nem da questão da prevenção, que é esse cuidado que as pessoas têm que ter, o respeito com você e com o outro, né? Muitas das vezes, lá dentro da instituição, tem esses relatos, né? Fulano foi culpado de me infectar. Mas eu sou culpado, eu me permiti. Então, é dividido esse peso, né? Porque o cuidado ele tem que ser mútuo. Então, a maioria das pessoas que chegam infectadas e acolhidas dentro do projeto vem com essa culpa destinada para o outro, sabendo-se que eu sou responsável pelos meus atos também. Doutor Alexandre, ele tocou num ponto muito importante que eu acredito que a gente possa já explorar com o senhor, que é justamente essa questão das responsabilidades, como que
essas responsabilidades mexem com a cabeça da pessoa que se descobriu infectada? Eu diria que logo após a infecção, essa responsabilidade ela cai, né? E junto com ela vem um sentimento de culpa, muitas das vezes. Algumas pessoas têm a maturidade para lidar com essa responsabilidade e assumir para si a sua carga, né, frente à exposição. Outras, mais imaturas, elas tendem a jogar isso para outras pessoas, né, no sentido de culpabilizar a outros pelo que aconteceu e se colocar no papel de vítima. Eu diria que essas pessoas que se vitimizam frente à sua parcela de culpa, elas são aquelas que têm uma dificuldade maior para começar a responder ao processo do tratamento, né? E aí o que acontece? Eu trabalhei no programa de DST-AIDS do município durante 18 anos, né? O município de São Luís. E lá nós tínhamos diferentes tipos de reações emocionais, por exemplo. Tinha aquela pessoa que recebia o diagnóstico e se desesperava, né? Tinham aquelas pessoas que ficavam sem chão, sem saber o que fazer, mas também tinham inúmeras pessoas que ouviam, né, processavam aquilo e quase de imediato, tinham seu momento de tristeza, mas quase de imediato já começam a responder, ressignificando esse processo e aderindo logo ao tratamento, que é um dos primeiros caminhos, né? Então, a importância dessa maturidade da pessoa no sentido de responsabilidade, né, de reconhecer, é um importante elemento para o tempo dela, o time dela de resposta à adesão ao tratamento, à aderência. Quando o senhor colocou a respeito de que esse comportamento da pessoa acaba prejudicando, às vezes atrasando o resultado do tratamento, se daria simplesmente por uma recusa em não acreditar, ou porque isso acaba atingindo de forma psicológica que vem para o físico da pessoa? Olha, cada pessoa ela tem uma forma de lidar com o diagnóstico, né? Então vamos tentar categorizar. Tem aquelas pessoas que se dão por desespero logo no início, né? Ora, uma situação de desespero ela impacta o emocional, ela impacta o físico, impacta a imunidade, né? Então, essas pessoas elas vão ter que processar emocionalmente essa nova realidade para depois saber como reagir a isso. Então, isso é muito importante no processo de adesão, porque quanto mais cedo a pessoa inicia o tratamento medicamentoso, né, mais ela vai ficar numa situação de equilíbrio, né, fisicamente falando. E aí, se esses elementos emocionais eles perpetuarem ao longo dos dias, das semanas após o diagnóstico, ela vai demorar mais a fazer a adesão, né? Então, nesse sentido, a gente pode estimar que as pessoas que têm mais dificuldade em lidar com o diagnóstico, elas geralmente têm uma dificuldade a mais a aceitar o tratamento. O diagnóstico, aproveitando que o senhor falou do diagnóstico, vamos dar uma passada rápida. Como é que é feito esse diagnóstico? Né? Muitas pessoas até sabem, mas é importante sempre reforçar como é feito esse diagnóstico. Geralmente o diagnóstico é feito pelas testagens, né? Então, hoje nós temos várias formas de testagem. Classicamente, nós temos os órgãos públicos, que são os CTAs, o Paulo pode me ajudar, né? Que é onde é o principal meio, onde a pessoa ela pode já receber um aconselhamento ali pré e pós a testagem, mas hoje nós já temos os testes de farmácias também, os autotestes, do qual cada pessoa ela pode ali, após, por exemplo, uma exposição sexual sem preservativo, ela pode fazer a testagem ali. Claro que nós temos o período da janela imunológica, né? Mas geralmente se faz esse primeiro teste e aí nós temos um outro teste que ele é mais de laboratório, né? Que ele traz a confirmação do primeiro teste. E aí, após essa confirmação, a pessoa já é encaminhada para o processo de acompanhamento, que é o tratamento. Paulo, lá na Casa Acolher, já aconteceu de ter algum caso de falso positivo?
Sim. Já, sim. Bem interessante essa pergunta aí. Acho que hoje mesmo eu citei, todo final de mês a Casa Colhi tem um café solidário. Sim. Qual é o intuito do café? Que seja feita essa conscientização a aderir a cada dia ao tratamento. Porque não tem conto mágico, né? Ou você faz uso da medicação, passa a fazer adesão ao tratamento, ou infelizmente será mais um acometido. Então, temos essa grande missão, né, de reunir um grupo grande de pessoas vivendo com HIV, convivendo com HIV, que são seus familiares, e fazer esse momento de reflexão, sabe? Fazer essa troca, quem está mais tempo com menos tempo, de fazer essa interação, né? E é muito interessante essa conscientização. E teve um caso que nos chamou a atenção aí do município. Ele veio com um diagnóstico positivo, né? E aí veio encaminhado para o Vargas, né, que é a referência. E quando chegou no Vargas, não deu positivo. Mas dentro do município, quem fez as 2 testagens da pessoa já vazou. Né? Sim. Que era uma pessoa soropositiva. Interior do estado. Sim. E imagine dentro do município o que isso vem. Normalmente é um município com uma população menor, todo mundo se conhece, né? A primeira coisa lá, depois do diagnóstico, a pessoa liga para a melhor amiga e diz: não sabe o que está acontecendo, filho de Maria não deu positivo, está com HIV. Encaminha para São Luís. Quando chega no Vargas, faz 2, 3 testes e não dá positivo. Agora imagine você, para reverter tudo isso, o que foi causado lá atrás por conta dessa ética profissional, né? A vida da pessoa não se torna mais a mesma, porque diante de um cenário HIV, não tem ex-soro positivo. Uma vez diagnosticado, ventilado para uma população que é preconceituosa, ele vai morrer sendo soro positivo, sabe? E aí o caso, ele continua ainda sendo soropositivo, sem ser soropositivo, por conta do que foi mencionado para a vida desse cara. Literalmente acaba. Que aí vem a questão do preconceito, que é maciço, sabe? Sim. Vem os apontamentos, vem as taxações, sabe? Chega a chamar dentro de muitos municípios, que ainda a informação é pouca, né, de seu fulano é aidético. Às vezes ele não está no estado de AIDS. Ele só vive ali com o vírus, faz o tratamento, se torna indetectável, fazendo o tratamento dele direitinho. Né? Mas para a sociedade que desconhece e que tem pouca informação, isso se torna muito forte para a vida de uma pessoa que convive ainda com o vírus que é tão severo. Acho que se passaram 42 anos, mas parece que foi ontem que Cazuza morreu. Sabe? É daquele jeito que as pessoas veem ainda uma pessoa que tem HIV. E hoje o cenário mudou. Né? Hoje nós temos o melhor tratamento via SUS, né? É o Brasil. Né? Então é um tratamento que, se a pessoa literalmente entender a importância da vida dele e aderir ao tratamento, ele vive muito mais que uma pessoa com câncer, do que um diabético. Em poucos meses ele se torna indetectável, pode constituir uma família. Tá? Então é coisas que o que precisa cada dia ser massificado são essas informações para as pessoas passarem a deixar de sofrer por conta de uma sociedade que... Eu digo que a sociedade é doente porque não entende qual é o verdadeiro sentido do ser humano para a vida dele. A gente ainda vai tratar outras questões aqui no programa, momento da nossa parada no Contraplano. Já voltamos. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo o Dezembro Vermelho. E no bloco anterior, eu me voltei ao Dr. Alexandre justamente para poder tratar de outras questões que envolvem não só a pessoa infectada, mas também a sociedade, porque a pessoa infectada ela é muito afetada, muito atingida, mas quem está ao redor dela também. Sim. Como é que, eu não vou nem perguntar como é que fica a cabeça, mas como essas pessoas devem reagir no sentido de tranquilizar, amenizar, passar força para essa pessoa que está infectada? A gente costuma dizer que o suporte social ele é fundamental.
É porque a criança, a pessoa, ela fica muito desorientada, desnorteada, e aí precisa desse acolhimento. Então, as pessoas que mais amam são aquelas que se espera o suporte maior, o acolhimento, e um acolhimento incondicional. Quando isso não acontece, é desastroso, né? Porque de quem você espera o acolhimento venha o julgamento, essa é uma das coisas mais danosas que tem. Então, para esse processo de ressignificação, de que o paciente ele consiga se reorganizar para retomar a vida, é fundamental o seu suporte, os familiares, o cônjuge. A cônjuge muitas das vezes acontece do cônjuge ou a cônjuge ser soro discordante, né? E aí o processo de compreensão é mais complexo ainda, né? Mas isso é fundamental, né? A rede de apoio para que esse paciente ele consiga ser acolhido e ele consiga fazer esse processo de assimilar o diagnóstico, assimilar a situação, se reorganizar e poder reagir a isso, né? Ele poder reagir, responder à vida, ele conseguir retomar o seu dia a dia e superar os medos, superar as fantasias, que eu chamo de fantasias mórbidas, que vão acontecendo, né? Principalmente com relação ao que foi afirmado do que é o HIV há décadas atrás. Eu chamo isso de síndrome do Cazuza, porque as pessoas dizem, eu vou morrer cedo, vou morrer igual o Cazuza, né? Daquilo que foi notificado pela mídia. E isso já passou há muito tempo. Hoje, com acesso aos tratamentos, a pessoa ela pode viver de uma maneira saudável, ela pode viver de uma maneira tranquila, ela pode tocar a vida dela, ela pode trabalhar, ela pode amar, ela pode fazer tudo que qualquer pessoa pode fazer, né? E para isso ela precisa manter o equilíbrio no seu tratamento. Inclusive, ela pode até engravidar a sua parceira, né? Existe os tratamentos hoje mais avançados, o PEP e o PrEP, que são o tratamento pós-exposição e o tratamento pré-exposição, né? Que permite um planejamento familiar, que é algo muito significativo na pessoa que está infectada. Ela acha que muitas coisas estão limitadas na vida e aí de repente se abre possibilidades, inclusive, de uma gravidez. Em relação a essas pessoas que acredito que chegam muitas por lá, que estão justamente desamparadas porque não conseguem o apoio nem mesmo dos familiares, como é que é feito o trabalho com essas pessoas que estão no entorno? Vocês têm contato com essas pessoas para explicar que é possível conviver com o vírus e de forma que a pessoa siga a sua vida social normalmente? Sim, e é um dos grandes trabalhos da Casa Acolher, né? Eu acho que o nome diz tudo, né? Acolher é trazer para dentro, é dar amor, é dar afeto. E uma das nossas grandes missões é essa, né? Fazer com que a pessoa se aceite. E dentro da instituição é servido uma série de serviços de forma gratuita, né? Vai desde o café da manhã, do almoço, do apoio psicológico, nutricional, jurídico, social, né? Para que a pessoa entenda que a vida, né, tem sequência após um positivo. E pegando aqui o gancho do nosso psicólogo, né, é uma das necessidades que mais temos dentro da instituição, para dar esse suporte emocional. As pessoas chegam literalmente abaladas no primeiro momento. E essa é a maior dor, né, que a gente consegue prestar esse suporte no primeiro momento. E depois vem os agradecimentos, né, da pessoa que chegou ali de uma forma chorosa, dizendo que a vida não tinha mais jeito, e depois ele voltar, né, dando sequência a esse acolhimento, né, de dizer que hoje ele tem uma família, né, ele conseguiu um novo lar pelo que nós fazemos pela vida dele, e para nós assim é muito gratificante, sabe? Eu acho que esse trabalho de acolhimento assim ao longo de 6 anos e meio impactou muitas vidas dentro do Maranhão, assim. Mais de 22 mil atendimentos de forma gratuitas,
Sem falar também que a Casa Acolher hoje dá um suporte para dentro de um bairro que ainda é mal visto, que nós somos localizados na Jordoa, é um bairro de muita proliferação de drogas, né? Então, dentro da instituição também tem um projeto chamado Som que Acolhe, é uma transformação de vidas de crianças, onde ela participa de aula de violão e também, em paralelo, tem um reforço escolar. Então, é uma junção do bem. Né? E fazer com que a comunidade frequente o mesmo espaço onde uma pessoa infectada frequente. Então, essa primeira conscientização, você vai moldando essas crianças para que hoje, tantos adultos que são ignorantes ao ponto de serem preconceituosos, é porque não tiveram essa educação de berço. Então, esse trabalho é feito. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, né? Mas é esse grande suporte que a gente dá para a vida dessas pessoas, e até nesse momento de ter esse convívio com outras pessoas que não são infectadas. Então, assim, eu acho que nós somos muito assertivos no que nós fazemos, com tantas dificuldades, que o terceiro setor é isso, né? Ele muitas das vezes implora para fazer o bem, que a gente sabe que viver de doações não é fácil. Imagine alimentar cerca de 35, 40, 50 pessoas diariamente. Né? E fazendo esse apelo social, dizer assim, você que está aí do outro lado poderia nos ajudar com um prato de alimentação, né? Entrar com um lanche da tarde para uma pessoa, com um café da manhã. E quando nós temos um CDD, que é uma central de doações, e quando há essas ligações, infelizmente tem as piores frases. Eu não posso. São absurdas. Por que tem que ajudar esse povo? A minha religião não permite isso. Eu não pedi para ninguém ser promíscuo. Então, é coisa desse jeito. Mas a gente não desiste, sabe por quê? A vida do outro tem um valor muito grande para a nossa vida. Quando você faz esse trabalho de transformação na vida da pessoa, alguém chegar destruído, chorando, e você vê a alegria estampada no rosto dele, o nosso ganho é maior. Sabe? Eu acho que essa recompensa é que nos faz a cada dia mantermos de pé um trabalho tão grandioso quanto a Casa Acolher. Hoje nós temos uma sede própria ao longo de uma campanha de 2 anos, pedindo R$2. Nós conseguimos contabilizar R$250 mil e comprar uma sede própria, sabe? Isso para nós é fantástico, né? Saber que a sociedade abraça uma causa social e saber que tantas pessoas poderiam fazer o mesmo, com tantas pessoas que vivem aí abandonadas pela própria família, como bem diz aqui o doutor, né? O primeiro amparo poderia ser da família, e é o inverso. Nós temos caso da pessoa ser diagnosticada 9 horas da manhã, começou o tratamento, 3 horas da tarde ele tinha um novo lar, que era a rodoviária, que a filha não permitia que o pai vivesse mais dentro da casa dela. Então, isso é uma das coisas, sabe? Casos que vão acontecendo, que são lamentáveis, que vocês com certeza se deparam, a sociedade se depara constantemente. A gente já está encaminhando aqui para o final do programa, mas eu queria que vocês fizessem as considerações finais a respeito do assunto. E eu queria que de forma... normalmente a gente abre para que se coloque algo que porventura nós não chegamos a explorar, mas pegando o gancho do que foi colocado aqui pelo Paulo, eu queria que vocês deixassem um recado muito claro para as pessoas, sejam adultos, sejam jovens, mas também para as crianças, né, de como conviver com as pessoas que possuem alguma infecção sexualmente transmissível e como também elas evitarem ser essa vítima não só da doença, mas também se tornar porventura uma vítima da sociedade que é preconceituosa. Começo com o doutor Alexandre, por favor. Ok. É importante entender que o HIV, ele não passa pelo toque, ele não passa pelo abraço, ele não passa pelo contato. Então, a gente pode se relacionar com toda e qualquer pessoa que seja soroportadora do HIV, acolher, abraçar, se relacionar, né, comer do mesmo prato, tomar do mesmo copo, isso não passa HIV, né? E isso, infelizmente, ainda está no imaginário das pessoas. Então, o acolhimento, ele é fundamental. Né? E junto com o acolhimento, no caso de um contato íntimo, a prevenção. A prevenção é o melhor caminho. É o melhor caminho para não ser exposto ao HIV. Uma vez que é exposto, o tratamento. Quanto mais cedo começar o tratamento,
melhor o seu corpo ele vai se adaptar à nova situação e não vai permitir o adoecimento pela a imunodeficiência, né? Então, a pessoa que, por um acaso, ela venha a contrair, ela pode ter uma vida normal, absolutamente digna. E cabe a nós, enquanto sociedade, também fazermos parte desse processo de acolhimento, desse processo de construção de uma sociedade mais saudável, de uma sociedade mais digna e mais respeitosa. Paulo, fica à vontade. As minhas considerações, eu tenho que falar de um aplicativo que a Casa Acolher idealizou, sabe? Que eu digo que é mais do que necessário as pessoas. Hoje nós temos um grande mecanismo aqui que são os celulares. Hoje todo mundo tem evoluído ou menos evoluído. A Casa idealizou um aplicativo há 3 anos atrás chamado Chover, XOVE, que é um trocadilho de palavras que a gente fala, não deixa chover, né? Então, para que isso fosse um chiclete para as pessoas baixarem de uma forma consciente e fazer um teste virtual. Dentro do aplicativo, ele tem um quiz de perguntas e respostas e fala sobre tudo isso, né? Da conscientização, de como cuidar, de como se aproximar, de uma forma consciente você falar para o teu celular o que você fez no ato sexual desprotegido e automaticamente ele lhe responde e lhe direciona para dentro de um centro de testagem dentro da ilha de São Luís. Ou para o Lira, ou para o Anil, ou para o bairro de Fátima, ou para o próprio presidente Vargas. Então é uma arma poderosíssima para o bem, que é essa informação. Esse é o nosso papel quanto sociedade civil, de tentarmos diminuir esse número crescente ainda de jovens e adolescentes dentro do Maranhão, é uma missão grandiosa que a gente tem. E o que é que falta para tudo isso acontecer? É um apoio, né, de quem queira para a gente ramificar tudo isso, fazer com que esse aplicativo chegue em mais pessoas, que seja ventilado aos 4 cantos do Maranhão, para que mais adolescentes deixem de ser infectados, porque hoje as pessoas perderam o medo, né? Então, muitas das vezes esse medo faz com que ele seja infectado e depois dê um tratamento tardio e vá para uma internação prolongada e venha a óbito. Então, o aplicativo ele tem essa função grandiosa. Então, a nossa missão é sim salvar vidas com informações. Quero agradecer imensamente a participação de vocês dois aqui, discutindo esse assunto que é tão importante a ser abordado, não somente no mês de dezembro, mas é preciso discutir ao longo do ano todo. Muito obrigado pela presença de vocês. E dessa forma, nós chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever esta edição ao longo da nossa programação ou também no nosso canal no YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos a uma nova discussão na edição da semana que vem. Até lá, paz e bem.